Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quarto Excepcionais. Oi, Dulce. Olá, Ive. Prazer estar aqui mais uma vez. Pessoal, esse é o nosso 22º episódio. Para quem não nos conhece, eu sou Ive Malafaia e estou aqui com a minha querida amiga Dulce Pontes e nós fazemos um canal chamado Quartos Excepcionais e nós discutimos questões relacionadas a recursos extraordinários, acesso a cortes superiores, precedentes, sempre trazendo temas atuais, polêmicos, controvertidos. Eu e Dulce, a gente discorda em vários momentos, não é, Dulce? É verdade, Ive. O nosso tema da aula de hoje é questão de fato e recursos excepcionais. É um tema que eu gosto bastante. Eu estudei bastante esse tema na época do meu mestrado. Para quem ainda não viu, no episódio 2 do Quartas Excepcionais, a gente trata sobre o efeito devolutivo dos recursos excepcionais, que foi o tema da minha dissertação, e também abordamos um pouquinho sobre a questão de fato nos recursos excepcionais. Mas hoje estamos fazendo um episódio só sobre isso. E eu queria começar fazendo uma pergunta, acho que é a pergunta mais difícil do nosso episódio, para minha querida amiga Dulce. Dulce, eu queria que você me respondesse o que é uma questão de fato e se é possível separá-la da questão de direito. Ive, esse é um tema que eu também gosto muito, né? Trabalho muito com essa súmula, trabalhava muito quando eu trabalhava na admissibilidade dos recursos excepcionais com essa súmula 7 e a 279 do STF, a 7 do STJ e a 279 do STF, são súmulas muito aplicadas e é muito interessante essa sua pergunta sobre o que é uma questão e se seria possível separar essa questão de fato da questão de direito para que a gente faça uma reflexão na aplicação dessas súmulas, né? Questão de fato, eu vejo uma questão de fato, o que significa eu analisar uma questão de fato no acordo? Analisar se determinado fato existiu num determinado tempo e no lugar. Se o fato aconteceu, se aquele fato aconteceu, se foi um acidente de trânsito, se foi o que é que efetivamente aconteceu, seria uma questão de fato, né? E a questão de direito é justamente você aplicar o direito àquele fato. O tribunal local, como a gente sabe, normalmente os tribunais locais, eles são soberanos nessa análise da questão fática, né? Então, a gente foge da competência dos tribunais superiores analisar que fato aconteceu. E aí você me pergunta, é possível separar a questão de fato da questão de direito? Embora, Ive, a doutrina fale que, a rigor, a gente não tem como separar a questão de fato da questão de direito. Quando o magistrado vai aplicar o direito a um caso concreto, ele passa pela questão fática. Então, num primeiro momento, nós temos a análise do que aconteceu e, num segundo, a questão de direito. Então, a rigor, não tem como separar muito a questão fática da questão de direito. Mas, nos recursos excepcionais, a gente faz um pouco separa isso aí, porque, a rigor, como eu falei aqui, os tribunais superiores eles só podem analisar a questão de direito, então a questão fática não seria analisada nos recursos excepcionais. Então, assim, há essa separação, né? Mas é isso, Ive. Eu não sei o que é que você quer falar a respeito dessa questão, aí, o que é que você quer acrescentar, mas eu penso isso, que a questão fática, a definição do que efetivamente aconteceu, e a questão de direito, qual é o direito aplicável àquele fato. Os tribunais locais são soberanos na análise da questão fática, né? E o direito aplicável é que é muito interessante a gente passar por esse caminho para fazer essa distinção na aplicação da súmula 7 e 279 do STF. É isso aí, Ive. Dulce, perfeito. Acho que a gente já começou o episódio bem, concordando. Eu acho que vale, como você bem colocou, ressaltar essa questão da diferença entre questão de fato e questão de direito é até um problema da filosofia do direito, né? Então, assim, é muito difícil a gente partir de uma questão tão complexa e ter que, de alguma forma, fazer uma abstração mais prática para que a gente consiga viabilizar essa missão que a Constituição Federal deu para os juízes, para os ministros dos tribunais superiores. Porque no artigo 102, inciso 3 e 105, inciso 3, o que se diz é que o exame, né, nos recursos extraordinário e especial são apenas de questões de direito. Então, assim, o Constituinte deu uma missão muito difícil
para os julgadores, que é tentar fazer essa separação entre questão de fato e questão de direito, para se saber exatamente o que deve ser objeto de apreciação, né, dos recursos excepcionais. Eu aproveito até a oportunidade para indicar um artigo para quem quiser se aprofundar mais nessa questão filosófica de distinção entre fato e direito. É um artigo de um jurista português chamado Castanheira Neves. O nome do artigo é A Distinção entre Questão de Fato e Questão de Direito e a Competência do Supremo Tribunal de Justiça como Tribunal de Revista. Nesse artigo, o Castanheira Neves ele escreve muito, né, sobre cada assunto que ele se dedica. Um artigo sobre questão de fato e questão de direito, esse artigo deve ter umas 100 páginas. Ele tem um livro dedicado só a essa questão. Esse livro já tem mais de 700 páginas. Esse artigo, apesar de longo, é um artigo muito bom, é uma versão muito mais resumida do que tem no livro dele. E ele chega à conclusão exatamente de que não tem fato sem direito e direito sem o fato. Então, na mesma linha, a professora Tereza Arruda Alvim já escreveu artigos também sobre a diferença entre questão de fato e questão de direito, e ela conclui que existem, sim, questões preponderantemente de fato e questões preponderantemente de direito. E ela conclui dizendo também que, quando se observa a incidência da norma sobre o fato, isso é uma questão de direito. Então, assim, é muito difícil a gente pegar um problema desse tamanho e tentar trazer para uma perspectiva prática. E foi, enfim, o que você começou a falar agora, né, de como que os julgadores vão conseguir fazer essa delimitação para aplicar ou não a súmula 7, se aquela questão controvertida nas razões recursais, elas devem ser apreciadas ou não. Perfeito, Ive, perfeito. Essa abordagem da professora Tereza é muito interessante. Eu concordo realmente. Ela explica, né, que do ponto de vista técnico-processual a gente haveria uma separação aí, mas de fato é muito complicado, porque eventual equívoco na definição do fato pode ensejar um erro, né, na questão de direito. Mas, Ive, eu também queria lhe trazer uma pergunta aqui, dando continuidade ao nosso debate. Dentro dessa dificuldade que a gente tem, qual o conceito prático trazido pelo STJ para identificar o que é uma questão de fato e o que é uma questão de fato, né, e aplicar, quando possível, quando for o caso, a súmula 7 do STJ. O que é que você acha disso, Ivo? Qual seria esse conceito? O STJ ele tem tentado racionalizar essa questão. Ainda que não com muito sucesso, né? A gente ainda vai ter a oportunidade de discutir isso um pouco mais tarde, mas, assim, a súmula 7 ela tem servido para o STJ como um grande filtro, porque como o STF já tem a repercussão geral, enfim, ele já pode fazer um filtro dos temas, e o STJ não tem, então a súmula 7 ela é considerada um grande filtro. Então, assim, quando a matéria, ainda que seja de direito, ela não seja muito relevante, é súmula 7. E, às vezes, questões que enfim, o contato, né, com os fatos é inafastável, como, por exemplo, revisão de valores atinentes a dano moral, revisão de valores de honorários advocatícios, a Corte, enfim, em inúmeras oportunidades, já fez a apreciação dessas questões. Mas, assim, no intuito de racionalizar esse problema, o STJ e reiterados julgados têm adotado a seguinte fórmula: partir dos fatos consignados no acórdão recorrido. Ou seja, se o tribunal local diz que um determinado fato existiu, as razões do recorrente não podem partir da premissa de que aqueles fatos não existiram, porque aí estaria, o que haveria seria enfim, um 360, né, uma remodelação da base fática do acórdão, que não seria possível para fins de apreciação das razões dos recursos excepcionais. Então, ainda que na prática seja muito difícil em alguns casos identificar isso, eu acho que na grande maioria é possível
aplicar essa fórmula que o STJ tem feito. O nosso problema, quando isso acontece, é porque, e você já destacou muito bem em várias oportunidades, às vezes os tribunais locais não consolidam uma base fática completa. Então, vários fatos ficam de fora enfim, as razões do recorrente acabam incluindo considerações sobre fatos que não foram apreciados no acordo. Então, nesses casos, a fórmula que o STJ tem aplicado, na maioria dos casos, não funciona muito bem. Então, quando a gente tem um acórdão deficiente, essa fórmula não vai funcionar. Mas, e aí uma dica prática, tentem vocês, advogados, que precisam fazer os seus recursos excepcionais, partir da base fática delimitada pelo acórdão recorrido. Então, assim, óbvio que um fato pode ter uma qualificação jurídica diferente. Um contrato, ele é um fato jurídico, mas ele pode ser um contrato de arrendamento, ele pode ser um contrato de locação, essa é a qualificação jurídica dele. Mas o que não se pode alterar é a base fática, as circunstâncias fáticas daquela contratação, da forma como elas foram definidas no acórdão recorrido. Então, essa é a fórmula prática aí, a saída para esse imbróglio filosófico de separação de questão de fato e questão de direito. Perfeito, Ive. Eu estou muito... Sempre que eu penso na súmula 7, é como você falou realmente, é delimitando a análise do que tiver no acórdão. Então, se extrapolar o acórdão, seria um reexame de questões fáticas, né? E, de fato, Ive, há muito problema nos acórdãos, né? Há muitas falhas nessa delimitação das questões fáticas, e aí, de fato, fica inviável para o STJ rever tudo isso. Mas o que eu percebo é que o que o advogado deve tentar fazer é amarrar ao máximo o seu acórdão para que todas as questões fáticas estejam delimitadas no acórdão, porque, como você falou, de fato, como a gente não tem repercussão geral no STJ, essa súmula 7 termina sendo um grande filtro, né? E eu acho até que precisa se ver o que é questão fática. É interessante a gente ver o que é a questão fática, o que é realmente questão de direito, porque muitas vezes também a aplicação da súmula 7 termina sendo um pouco equivocada, no sentido de ter como questão fática uma questão que, na verdade, é de direito. Uma outra pergunta, Ive, que eu queria fazer para você é se você acha que é possível, em algum momento, o reexame de questões de fato pelos tribunais superiores. O que é que você acha disso? Seria possível os tribunais superiores rever questões fáticas? Dulce, você sabe que eu tenho uma opinião bem peculiar sobre esse tema, né? E a gente discutiu um pouco isso no episódio 2. Eu vejo o Instituto, né, do Recurso Excepcional muito parecido com uma ação rescisória. Então, assim, a gente tem uma etapa de admissibilidade, a gente tem uma etapa de julgamento, onde existe um juízo de cassação, ou seja, o Tribunal Superior ele tem que verificar se o direito foi bem aplicado ou não. E se existir um equívoco na aplicação do direito, o Tribunal Superior precisa julgar a causa. O 102, inciso 3º, 105, inciso 3º, falam em julgar. Então, o que nós já sabemos, enfim, já discutimos isso várias vezes aqui no canal, os nossos tribunais superiores, eles são cortes de julgamento também, são cortes de rejulgamento. Então, muito alinhado com o entendimento que o professor Nelson Nery Júnior já, enfim, expôs, tanto em artigos quanto no seu livro sobre teoria geral dos recursos, e isso também foi o tema da minha dissertação, partindo dessa tripartição no julgamento do recurso excepcional, o que eu vejo a questão de direito, ela é um requisito constitucional. Então, tanto na aferição da admissibilidade do recurso, quanto no julgamento para saber se aquela questão de direito foi mal ou bem aplicada, não é possível se desvincular da base fática estabelecida pelo tribunal ordinário. No entanto, uma vez reconhecida a ilegalidade e sendo necessário o julgamento da causa, apenas nesse momento, na linha do que o professor Nelson Nery Júnior já defende, entendo eu que, neste momento, sim, o Tribunal Superior
funcionaria como um verdadeiro tribunal ordinário. Não se poderia, nessa fase de aplicação do direito, condicionar o Tribunal Superior às amarras e eventuais equívocos do Tribunal Ordinário quanto às questões fáticas. E aí eu também aproveito a oportunidade, além de indicar o livro de Teoria Geral dos Recursos do professor Nelson Nery Júnior, indicar um artigo do professor Ovídio Batista chamado Questão de Fato em Recurso Extraordinário. Nesse artigo também, o professor Ovídio demonstrava sua preocupação com a possibilidade de, no julgamento dos recursos excepcionais, enfim, o julgador ficar preso a equívocos relacionados a questões de fato e não fazer uma boa aplicação do direito. Então, eu não sei se eu consegui ser muito clara, eu acho que não existe flexibilização da súmula 7, por exemplo. Não seria possível se admitir um recurso excepcional em cujas razões o recorrente pretendesse uma alteração da base fática do acórdão. E isso eu entendo que não é possível porque esse é um requisito constitucional. No entanto, uma vez vencida essa barreira e reconhecida a violação à lei federal ou à Constituição, o tribunal precisa julgar o caso. E, nesse momento, sim, ele é um tribunal como qualquer outro, e os equívocos e premissas fáticas podem ser revistas. Perfeito, Ive. Eu compreendi seu raciocínio, sim, perfeitamente. Você faz essa separação, né, entre o momento da admissibilidade e o momento do julgamento propriamente dito. Eu não consigo perceber essa diferença em poder analisar questões fáticas no momento do julgamento e não poder na admissibilidade. Eu tenho a impressão, Ive, que realmente o tribunal local é o soberano na análise das questões fáticas e que, pelo meu olhar, seria inviável os tribunais superiores rever questões fáticas. Então, eu enxergo que em nenhum momento os tribunais superiores poderiam rever isso, nem no julgamento do recurso. Eu não consigo fazer essa distinção, mas eu compreendi perfeitamente o seu raciocínio. Eu acho que se a gente evoluir, e aí é por isso que eu insisto nisso, se a gente evoluir, ao menos, em ver e analisar com cuidado o que é questão fática e o que é questão de direito, para que os acórdãos que estejam preenchidos, a gente não se utilize da súmula 7 como se fosse uma questão de fato, o que não é, o que é uma questão do direito já será um ganho para a prestação jurisdicional. Então, eu percebo que tudo tem que estar no acordo, eu acho que tudo tem que estar definido no acordo, mas é preciso só ver o que é questão fática e o que é questão de direito, para não, né? Mas é isso, Ive, que eu acho. Dulce, tem uma última pergunta do nosso episódio que eu gostaria de fazer para você. Eu queria que você me explicasse para todos que estão nos assistindo, o que seria a revaloração de fatos, provas, e se isso é possível, inclusive à luz da jurisprudência e dos nossos tribunais superiores. Perfeito, Ive. A revaloração é possível pela jurisprudência dos tribunais superiores, né? Na verdade, os fatos, eles são definidos no acórdão. Qual foi o fato que aconteceu? Foi o fato X ou foi o fato Y? Agora, o enquadramento jurídico desses fatos não se confunde com a questão fática. Então, o fato que aconteceu foi o fato X e o enquadramento jurídico para esse fato é justamente a revaloração dessa prova. Então, ela é permitida, sim, e você dá uma qualificação, simplesmente uma qualificação jurídica dos fatos. É muito importante a elaboração do recurso excepcional, que o recorrente explique isso e que ele insista que, no caso dele, as questões fáticas, se for o caso, né, que estão definidas no acórdão, está tudo ali delimitado e definido no acórdão, e o que ele quer é um novo enquadramento, é uma revaloração daquilo que já está definido. Então, penso, Ive, perfeitamente é possível isso, é justamente quando o Tribunal Superior vai julgar a causa que ele pega tudo que está no acórdão e ele julga, analisa a questão, mas eu vejo que seria totalmente possível o reenquadramento e a revaloração, mas isso passa muito, Ive, também pela argumentação do recurso, né? É importante deixar isso bem definido
e bem esclarecido, que as questões práticas estão no acórdão. E realmente, por isso, Ive, que eu gosto muito também da questão do pré-questionamento, trabalhar isso, porque muitas questões práticas terminam sem ser analisadas, e aí cabe a parte opor embargo de declaração e fazer com que essas questões sejam examinadas pelos tribunais locais, porque eu sempre falo isso aqui nos nossos encontros e falo para você novamente, eu penso que se os tribunais locais não têm condições de analisar questões práticas com cuidado, imagina os tribunais superiores se eles comportariam tudo isso. Então, muitas vezes, o próprio advogado deixa passar isso também e não trabalha bem nos seus embargos de declaração para fechar essa discussão. Mas, voltando à nossa pergunta, eu penso que é possível, sim, a revaloração ou reenquadramento dos fatos. O fato foi X, o fato foi Y, e eu quero dar um novo reenquadramento daquele fato. Eu acho que isso é possível. Dulce, eu concordo com você e acho que a sua argumentação vai na linha até do que já é dominante, né, no entendimento do STJ, de fazer a distinção entre o reexame e a revaloração. A revaloração, como você muito bem colocou, é você dar uma outra qualificação jurídica a um fato que já foi consignado pelo tribunal ordinário. O reexame, na verdade, é a tentativa, né, do recorrente de fazer com que a corte examine algo que não foi examinado, ou examine novamente para ter uma conclusão diversa sobre um determinado fato. Então, dizer que um determinado fato jurídico que a corte local diz que ocorreu, o recorrente quer que o Tribunal Superior diga que não ocorreu, enfim, falando de uma forma bem simples. Enquanto que a requalificação jurídica, todos partem, né, da mesma base fática estabelecida pelo tribunal local, e o que se muda, na verdade, é o enquadramento jurídico. E aí a gente volta ao que a professora Tereza Rudolvin disse, que, na verdade, a incidência, né, da norma sobre o fato é uma questão de direito, então isso sim seria fazer uma requalificação jurídica do fato. E o artigo que eu mencionei do professor Ovídio Batista, o questão de fato em recurso extraordinário, também defende essa linha, que a requalificação jurídica do fato é necessária e não pode se confundir com essa questão do reexame. Perfeito, Ive. Eu queria também fazer referência aqui, Ive, sobre essa questão do reexame de fatos e reenquadramento jurídico, que eu acho muito importante se focar na análise dessa questão mesmo, no estudo, para que o advogado consiga, o profissional domine isso. Tem um artigo também muito bom, da Mônica Couto, a distinção entre exame e reenquadramento jurídico dos fatos, a verdade sobre a súmula 7 do STJ. É muito interessante também esse artigo, Ive. Depois que a gente estudou aqui para esse nosso mais quartos excepcionais, isso ficou bem mais claro na minha cabeça, né, fazer essa distinção, porque realmente eu acho que essa súmula 7, a súmula 7 termina sendo aplicada sem se atentar para isso. Então, já será um ganho se a gente definir bem o que é reenquadramento do fato que está definido no acórdão e o que é reexame de fatos. Mas é isso aí, Ive. É isso, pessoal. Essas eram as nossas considerações, esse é o nosso debate. A gente gostaria de ouvir o que vocês pensam sobre esse assunto. Nos sigam no nosso perfil no Instagram, @quartasexcepcionais. Se inscrevam no nosso canal, nos deem sugestão de temas. Somos todo ouvidos. Queremos saber sobre o que vocês querem que a gente converse. É isso aí, pessoal. A participação de vocês é muito importante para a gente. Sempre que alguém manda uma sugestão, às vezes eu recebo pelo meu Instagram ou pelo Instagram do Quarta Excepcionais, né, que nós agora temos o nosso Instagram, então mandem sugestões, tudo é muito bem-vindo e a gente terá um prazer aqui de estudar e passar para vocês. Então é isso, até o próximo episódio do Quarta Excepcionais.